Olá, meus amigos. Hoje a gente tem mais um episódio do nosso Fórum Convida. Sou Marcos Zerá. E dessa vez só tem duas pessoas nesse bate-papo. Eu e meu parceiro Marcos Catalã. Vocês estão acostumados a toda mês ver a gente receber um convidado, tratar de um tema diferente. Mas o que eu já vinha debatendo com o pessoal da organização do nosso podcast é que tem temas que a gente precisa conversar com um pouquinho mais devagar. E vocês vão ver ao longo desse ano 2025, em algumas oportunidades, a gente dando um time nos participantes externos e tendo uma conversa mais direcionada sobre pontos que a gente acha que vão ser relevantes para você no seu cotidiano profissional, para você durante a sua formação acadêmica. E para esse início de uma experiência diferente, apenas um papo entre nós dois, eu vou propor para o meu amigo catalã uma pergunta já de cara. Será que a gente pode falar de uma agenda para o direito privado relacionado à tecnologia? Será que o direito digital brasileiro tem uma agenda, tem uma programação? Meu amigo catalã, a gente sabe para onde é que está indo nessa vida digital e seus desafios? Seja bem-vindo, meu caro, a palavra é sua. Ciao a tutti! Tudo bem, meu companheiro? Que bom poder estar aqui para a gente pensar. Várias cabeças sempre pensam melhor do que uma e alimentar as pessoas que nos honram com a sua escuta atenta, com provocações, com reflexões, com preocupações que nos tocam. Eu acho que é possível responder positivamente à sua indagação, mas antes da gente pensar efetivamente nesta agenda e pincelar algo do que está acontecendo em termos de projetos legislativos, me parece importante situar um pouquinho as pessoas neste universo virtual ou digital. Porque me parece, Marcos, bastante difícil negar que as preocupações que nós temos hoje envolvendo um universo que eu prefiro chamar de virtual, são muito mais complexas, muito mais multifacetadas e potencialmente lesivas que aquelas que nos incomodavam quando nós havíamos saído da faculdade há 2 ou 3 décadas. Quando gradativamente começavam a fazer parte do nosso cotidiano temas como a formação dos contratos eletrônicos, a infidelidade virtual. Toda pessoa que aqui tem mais de 50 anos vai se lembrar das discussões a respeito de traições na internet, do tema da infidelidade virtual que tomava conta do noticiário de congressos na virada do século passado para o século atual. Ou ainda, falava-se nos requisitos para aceitação de documentos digitalizados. 25, 30 anos mais tarde, como percebe com invulgar sensibilidade um amigo muito querido que já participou deste podcast, o professor Marco Berbelli, a fusão entre o real e o digital deixou de ser uma promessa. Ela faz parte do nosso cotidiano, a ponto de ouvirmos com alguma frequência um neologismo, o figital. E por isso, ou também por isso, é que nosso amigo curitibano chama a atenção para olharmos o futuro. Quais serão as decisões que vão ser tomadas também em sede normativa? Quais são as escolhas políticas que vão ser transformadas em leis? Essas escolhas vão provocar consequências diretas e indiretas na vida de centenas de milhões de brasileiros. Um número alto demais para não ser levado em consideração nessa matemática do futuro. Apenas para estabelecer algo um pouco mais concreto, chamando a atenção para problemas efetivos, entre outros dilemas que nós, civilistas ou privatistas, encaramos, enfrentamos, as questões afetas aos direitos de personalidade, como a intimidade, a imagem, a honra e a identidade pessoal são muito mais expostas hoje, estão muito mais ameaçadas do que em qualquer outro instante da história. Como as fake news se propagam através das redes sociais virtuais, quase sem controle, produzindo danos distintos e, no limite, infelizmente, a morte de pessoas que não suportam o vexame ao que foram expostas. Como os incontroláveis avanços na seara da inteligência artificial
Carrei eu consigo dúvidas no que diz respeito à autoria dos textos, que às vezes, Marcos, você e eu corrigimos, mundanos ou científicos. E ainda, quem é que fez a pintura, a poesia ou a música, dentre outras criações vencedoras de concursos artísticos, como prova qualquer pesquisa junto aos buscadores de internet. Já há obras de arte, entre aspas, vencendo concursos para obras de arte, tendo sido criadas por inteligências artificiais. E este primeiro obras de arte, entre aspas, foi posto propositalmente, porque a mim me parece que essas obras não podem ser tratadas à luz do direito brasileiro como obras de arte, pelo menos no que diz respeito à proteção dos direitos correlatos. E temos ainda questões afetas a dados pessoais, dados qualificados como sensíveis ou não, capturados e contratados à revelia da lei, usualmente. É triste ter que reconhecê-lo. Só para fechar esse panorama, e especialmente chamando a atenção para a preocupação que tenho com a tutela da pessoa humana, vamos pensar nos problemas afetos ao phishing, a captura de dados pessoais mediante fraude, já que falávamos sobre ele, ao cyberbullying e as consequências que isso provoca na adolescência e na infância, ao grooming, aliciamento de menores por meio da internet com fins sexuais, algo obviamente vedado pelo direito brasileiro, ou aspectos ligados a sextortion, upskirting, shotacon, lolicon, entre outras perversões que crescem com o uso da internet, ou pelo menos cuja divulgação se torna problemática. Verdade que o direito sozinho não vai dar conta de tudo isso, mas ele pode nos ajudar a pensar essas questões. E esses temas estão na nossa agenda. Veja, nós temos um marco civil da internet, nós temos problemas existentes no marco civil da internet sendo tratados, na minha ótica, pelo livro criado no projeto de lei 4 de 2025, se propõe a fazer ajustes na nossa codificação civil. Então, um livro proposto sobre o direito digital, de algum modo, acaba por corrigir problemas que o marco civil da internet traz para nós, como o sistema do notice, judicial notice and takedown. Hoje nós sabemos que, em regra, para que eu retire algum conteúdo da internet, eu preciso de intervenção judicial. Essa é a regra. Aparentemente, o livro sobre o direito digital corrige essa distorção. Nós temos um projeto de lei, Marcos, sobre inteligência artificial, que nós, você e eu, acreditávamos que iria andar mais rápido do que o projeto europeu. O projeto europeu já se transformou em regramento, vige há aproximadamente um ano, e nós seguimos engatinhando em relação a essa questão tão relevante. E, obviamente, a gente vê uma ou outra questão mais pontual que já é tratada na lei no âmbito de direitos na seara penal, por exemplo, quando pensamos nessas questões, ou de resoluções visando a permitir que o judiciário se socorra da inteligência artificial. E isso é importante, porque o caminho é sem volta. Quem viu na semana passada ou retrasada todo um burburinho sobre sentença ou acórdão cita um artigo inexistente no Código Civil. Quem viu o olho dessa matéria e não leu o conteúdo, e se leu o conteúdo provavelmente não percebeu, talvez não tenha se dado conta de que o artigo foi citado com um número errado no Código atual, porque era uma regra do Código Civil de 16. Então, a inteligência artificial pensou aquela regra do Código 16 dizendo que era do Código vigente. Aquela regra está reproduzida no Código Civil atual, só sob um outro número. Ou seja, o fundamento normativo até existe, em que pese a alusão equivocada a um número que pode ser considerado um erro material. E isso acontece hoje, porque a inteligência artificial avança muito rapidamente e tende a substituir essas questões mundanas. O regramento é fundamental por isso. Existe uma agenda? Sem sombra de dúvida. Ela é suficiente? Não sei. Mas a mim me parece que toca nos principais assuntos que a gente vê no cotidiano. Eu vou pegar o seu gancho a partir daí. Então, quando a gente coloca como título desse episódio, se temos uma agenda, a pergunta que a gente está querendo deixar transparecer disso é quais são os pontos de atenção para o que eu chamei de vida digital. E essa vida digital, 20 anos atrás, como você colocou, ela estava segregada, tá certo? Então, era assim, a gente pegava tudo que era do digital e colocava numa caixinha.
Você foi feliz quando você começou a sua fala falando da convergência do físico com o digital. Eu não vivo mais num mundo só analógico. Eu também não vivo num mundo apenas digital. E não dá para imaginar um mundo digital que exista sem um mundo físico, porque se eu tirar da tomada o computador, a gente vai parar de interagir aqui, tá? E veja, ontem eu li um texto interessante da preocupação dos engenheiros que trabalham com os prompts de inteligência artificial, de pessoas que, quando vão redigir o prompt, escrevem, por exemplo, boa noite, bom dia, por favor, obrigado. Porque parece uma questão de educação, mas quando você junta milhões de pessoas usando a IA ao mesmo tempo e fazendo essas mesmas frases, colocando lá, a capacidade de processamento que você exige e o gasto de energia que você vai ter a partir dessa utilização da capacidade vai gerar um impacto, e um impacto no mundo físico, não um impacto no mundo virtual. Então, eu acho que a gente vai concordar que na nossa agenda sobre o direito digital, a centralidade da pessoa é o ponto de destaque. Você falou sobre tutela da pessoa, sobre direitos de personalidade. E eu vou começar colocando para mim hoje o que é um grande desafio, que é a questão que a gente tem em relação à identidade pessoal, tá? E aí o que é que acontece? Será que eu estou falando com outro ser humano? Será que eu estou falando com quem é que está se apresentando? Será que não tem outra pessoa usurpando a identidade para tentar tirar alguma vantagem de mim? Isso deixou de ser apenas uma questão de engenharia social e passou a ser uma questão que envolve a elaboração de conteúdo sintético. E aqui eu estou falando do uso da inteligência artificial para fazer deepfakes. Bom, então o nosso problema é proteger a pessoa. Se a gente vai proteger a pessoa, eu preciso de escolhas políticas. E no momento, eu vou mencionar três processos que merecem a atenção da gente, ou três projetos que merecem a atenção da gente. Quando as pessoas falam para mim de LGPD, lidam como se fosse uma página virada, um assunto resolvido. Mas a LGPD que a gente tem em vigor, ela trata de aspectos civis, não trata de aspectos criminais. E aqui para nós, amigo, não acho que o Código Penal seja suficiente para lidar com a quantidade de questões que envolvem aspectos criminais no mundo digital. Então, a gente tem aí um projeto de lei que trata de aspectos criminais da proteção de dados. No segundo ponto, eu vou destacar o projeto de inteligência artificial, que voltou para a Câmara. E a gente precisa que o Congresso Nacional nos dê uma resposta em relação a isso. O terceiro aspecto é o projeto de atualização do Código Civil e a criação do direito civil digital. Mas a gente fala dele um pouquinho mais para frente. Mas se no Poder Legislativo a gente tem três frentes abertas, ou são três frentes que se destacam, que são mais significativas, eu quero chamar a atenção para um julgamento que não termina nunca, que é o julgamento sobre a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lá se vão 11 anos de vigência do Marco Civil da Internet, recém-completados. E a gente ainda não sabe como deve endereçar a responsabilidade civil dos provedores de aplicação. Se vai ser necessário ou não a determinação judicial para a remoção de um conteúdo, sobretudo quando o conteúdo é desenganadamente falso, abusivo, tá? É prejudicial para as pessoas que estão colocadas ali. Você falou de escolhas políticas. Mas, pessoal, é isso que está no radar. Mas, Catalã, eu queria chamar a atenção para coisas que não me parecem ainda no radar, mas que eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho com carinho. Eu vou começar utilizando um termo que eu não sei se é de conhecimento de todos. Eu vou falar de nomofobia. E quando eu falo de nomofobia, estou falando aqui de uma dependência digital, de um vício em tecnologia. E a minha preocupação está especificamente nos extremos. Eu tenho adolescentes de um lado, e veja, estou usando adolescentes, mas vamos colocar crianças, vamos colocar pessoas abaixo de 12 anos de idade, que já começam a enfrentar as consequências disso. E eu vou colocar no outro extremo idosos, porque a relação dos idosos com a tecnologia ela é bem radical. Ou é de exclusão digital, e a pessoa não domina nada, tá, e não participa, ou é de dependência e de vício em relação ao uso da tecnologia, porque não foi educado para ter um limite em relação a isso. Para quem está na faixa entre 30 e 45, 50 anos, está vivendo um momento, eu vou dizer, ímpar, que não foi preparado para isso. Tem muito pai e mãe apavorado com o conteúdo da série Adolescente, que foi divulgada recentemente pelo streaming Netflix.
E, basicamente, o que a série vai chamar atenção para a gente é para uma linguagem não verbal na internet. Você vai dizer assim, linguagem não verbal, Marcos? É um joinha, é um coração, um emoji. E aí, para quem tem mais de 40 e lê um emoji de coração, a pessoa pode dizer o seguinte: que ótimo, que amizade linda. Quando, na verdade, pode ser que aquele emoji não signifique para quem utilizou a figura a mesma coisa ou tem o mesmo sentido que tem para você. E aí você pode estar no sofá junto da sua filha, junto do seu filho, ela está sofrendo cyberbullying e você não saber o que está acontecendo naquela situação específica. Se eu usei uma expressão nomofobia, eu vou atrair também, Catalã, o problema social que estamos vivendo no Brasil que diz respeito às bets, que viraram uma praga. E as pessoas passaram a ficar viciadas em jogos de azar por conta do acesso fácil no seu celular nas redes sociais. O jogo de azar era proibido no Brasil, os jogos eram monopólio da Caixa Econômica Federal e, boom, explodiram. E explodiram porque são situados fora do território nacional, mas a internet não respeita a fronteira física e chegou ao ponto que o governo começou a regular isso. Mas vejam, não se regulou preocupado com quem joga, se regulou pensando na arrecadação que essa segmentação poderia trazer para o nosso país, no primeiro momento. E agora a gente está experimentando as consequências, os efeitos disso. Amigo, eu usei a palavra nomofobia, mas eu quero utilizar outra palavra aqui na nossa conversa. Você está familiarizado com a expressão, é um acrônimo em inglês, FOMO, FOMO. Às vezes eu vejo amigos com mais de 40 que dizem assim, que diabo é isso que tem aqui? E aí, além da linguagem não verbal na internet, a gente também tem muitas siglas, muitas abreviaturas. Aí aparece POV, POV, aí aparece FOMO, e você passa por aquilo na sua timeline e você não entende ainda o que é que tem o significado. Eu vou escolher o acrônimo FOMO, Fear of Missing Out, tá? O que diabo é isso? É o medo de ficar de fora, é o medo de você perder, tá certo? A chance de você estar com seus amigos, de você participar especificamente de alguma coisa. E o que é relevante para mim? É que quem experimenta as características e os sintomas do FOMO tem uma necessidade constante de verificar as redes sociais a todo momento, verificar as notificações. Essa pessoa tem medo de ser excluída ou de perder um evento, tá? Eu não vou ser convidado para participar daquela festa, daquele encontro, de uma atividade social. Bom, se eu tenho medo de ser excluído, gera para mim, cria para mim um sentimento de inadequação. Ou então eu fico vendo as postagens dos outros e começa a crescer dentro de mim uma questão de inveja. E aí eu começo a viver mais no virtual que está distante, no que é real e presente para mim. E as pessoas passam a desenvolver um problema de dificuldade de aproveitar o momento presente. Qual é a consequência que interessa para nós, sobretudo para grupos hipervulneráveis e de crianças e adolescentes? É a possibilidade das pessoas tomarem decisões que são baseadas única e exclusivamente no medo de perder algo. Então, o que é que acontece? Você compra coisa que você não precisa, você se engaja em atividades só para mostrar que é uma pessoa descolada e, de repente, você sente a necessidade de fazer uma imagem utilizando o chat GPT no padrão de algum dos estúdios famosos que a gente tem que trabalham com artes visuais. Isso gera ansiedade, isso gera mau humor, e aí a gente vê que quando o Estado passa a se preocupar com isso, para muita gente é tarde demais, ou para muita gente é abusivo. E aí, meu caro, eu quero mencionar aqui a Lei 15.100. É uma lei do início desse ano, de 2025. Essa lei trata basicamente da utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos de ensino. Proibiram os telefones da sala de aula e de qualquer espaço escolar onde são desenvolvidas atividades pedagógicas. Eita, inclusive no horário do recreio,
ou no horário de intervalo das aulas. Também não dá para levar o telefone celular para atividade de educação física. Enquanto essa norma foi aclamada por várias pessoas, outras pessoas dizem assim: será que o pai e a mãe não têm condições de decidir, no âmbito do espaço familiar, como é que devem ser os limites e estabelecer regras claras de educação para os seus filhos? E aí, meu caro, o direito digital não é só herança digital. O direito digital não é só assinatura eletrônica. O direito digital não é só blockchain. O direito digital tem um aspecto patrimonial que é evidente, e foi esse aspecto patrimonial que ele deu, que apareceu primeiro no judiciário, mas o direito digital tem uma vertente que a gente precisa se dedicar um pouco mais, que é o direito digital que diz respeito à tutela da pessoa humana no que é mais comezinho, no que é mais cotidiano. Eu queria te ouvir sobre isso, amigo. Como é a tua impressão? De pesquisador, de operador do direito, mas de pai de uma linda menina que também está em desenvolvimento. O que é que você me diz, meu caro? De trás para frente, eu vou surfar um pouquinho nessa onda aí que você criou. Quando surge o argumento de que será que pais e mães não são suficientemente preparados para saberem aquilo que é melhor para os seus filhos e o Estado precisa interferir, a gente tem um argumento do Milton Friedman, não é? Que é um dos pais do neoliberalismo. Jogue tudo para a responsabilidade das pessoas para que elas exerçam as suas liberdades. O Estado não tem que interferir, não tem mesmo? Quando as economias capitalistas exigem demais de nós, quando o advento da internet e deste mundo digital nos transforma muitas vezes em trabalhadores full-time, é evidente que eu fico muito feliz em ter todas essas vantagens carreadas pelo universo digital que me permitem trabalhar da Itália. O processo digital no estado do Rio Grande do Sul é um bálsamo, tanto para a Doceliza, minha amada esposa, quanto para mim, porque daqui nós conseguimos advogar. No máximo, o que acontece, porque o sistema EPROC no Rio Grande do Sul tem uma série de travas quanto ao acesso de outros países, por uma questão de segurança, é que eu tenha que pedir um dia de antecedência acesso ao sistema por conta de um novo IP. Então, caiu a energia aqui em casa, voltou, eu tenho a impressão que aparece um novo IP e eu preciso pedir uma nova permissão. Por sorte, as audiências virtuais não têm esse controle de segurança. Mas voltando, o Estado me parece precisa interferir às vezes porque pais e mães, primeiro, às vezes não têm tempo, segundo, às vezes não têm um conhecimento formal a ponto de entender os problemas provocados pelo contato com a tecnologia, especialmente na infância e na adolescência. Então, a mim me parece muito bem-vinda a legislação que trata desse tema. Aliás, a gente pode depois pensar num episódio especificamente para falar sobre isso com experts nessa seara, talvez pontos e contrapontos. Mas a mim me parece extremamente bem-vindo. E isso eu digo a partir de uma leitura que fiz recentemente, que é a Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Demouget, um pesquisador francês, que mostra que pela primeira vez na história nós temos uma nova geração com um tendente QI menor do que a geração anterior, por conta do tempo que dedicamos à tecnologia, acabamos deixando de dedicar para outras coisas. Quando você fala do Fear of Missing Out, é um dos aspectos do meu atual projeto de pesquisa. Você bem sabe, eu tenho financiamento do CNPq e eu estou agora estendendo essa pesquisa como Visiting Researcher aqui na Universidade de Parma. Então, é muito importante trazer alguns exemplos concretos para quem nos escuta e não conhece a linguagem, perceber efetivamente do que falamos. Quando você navega pela internet, porque isso tem a ver não só com quero voltar o tempo todo para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok e tantas outras redes sociais, não conseguimos ficar 5 minutos longe delas. Quero voltar se alguém curtiu o meu post, alguém fez algum comentário, mas tem a ver também com aspectos patrimoniais. Última unidade, última poltrona nesse preço. Compre agora. Vai ficar mais caro. Eu tenho uma série de estratégias que, primeiro, nós não sabemos se são verdadeiras ou não. Então, eu posso ter ali uma mentira, uma forma de te induzir a comprar algo naquele momento. E mesmo que seja verdade, isso está lidando com um aspecto da nossa liberdade positiva, como diria a Zaya Berlin, no Brasil, diagnóstico com seu trabalho maravilhoso.
a respeito das liberdades. Por quê? Porque na dimensão cognitivo-comportamental nos leva a comprar aquilo naquele momento com o medo de que vai ficar realmente mais caro, se for verdade. Então, tem uma série de aspectos práticos aí para a gente pensar. E quando você fala da linguagem, me vem no coração de imediato nosso amigo Arone, que falava da importância da semiótica e da semiologia, e de, qual é a palavra que se usa hoje? Um letramento dos adultos. Eu preciso de políticas públicas que mostrem para nós como determinados símbolos têm sido significados. Esta linguagem não verbal, essa linguagem por meio de símbolos. Se de um lado a publicidade se socorre muito bem disso, quando mostra carros velozes e homens e mulheres radiantes para vender carros e perfumes, nós temos também abusadores, pessoas com desvio de personalidade, com desvio de caráter, se socorrendo de símbolos que são percebidos socialmente em nichos sociais e etários distintos, de forma distinta. Isso é extremamente relevante. Uma última nota, e de um estudo que eu fiz em Granada há cerca de 2 anos, quando fechava um artigo a respeito de jogos eletrônicos, proteção da infância e da adolescência. O mundo oriental conhece várias leis chamadas Cenicientas Cinderela. Os aplicativos utilizados por crianças, por adolescentes e eventualmente por adultos para lazer. Então, uma coisa é, eu preciso de acesso ao aplicativo do banco full time, porque eu posso ter uma necessidade de madrugada. Agora, os aplicativos destinados a lazer, especialmente para o público infanto-juvenil, têm um tempo de funcionamento. E depois daquilo eles travam e a pessoa só vai poder acessar tantas horas depois. Podemos discutir isso por meio de políticas públicas para entendermos qual é o tempo máximo recomendado em caso da faixa etária. E, efetivamente, a gente criar ferramentas de controle de acesso. Eu não tenho uma filmadora no telefone, em cada telefone celular, eu não tenho uma filmadora praticamente em cada notebook produzido ao longo dos últimos 10 anos, eu não tenho o mínimo sistema de reconhecimento facial com proteção de dados. Quem é que está ali na minha frente? Quem está jogando? Para fazer um controle de 30 minutos por dia, 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, uma discussão que é extremamente importante. A metáfora deveria ser a Bela Adormecida, né? Que dorme por 100 anos, mas não é a Cinderela, porque tem 1 hora de voltar para casa. Deu? Volte para o mundo. Saia do digital, porque ele pode ser bom, mas até certo ponto. Nada. Aqui no Velho Mundo, né? Estou me organizando para passar o aniversário da Ayla na Grécia. Como lembrar de Aristóteles? A virtude está no meio. 2.500 anos depois, ele segue nos ensinando coisas importantes. A virtude está no meio e a virtude, às vezes, é entendida apenas como um compromisso ético, moral, como ideal a ser atingido. E é nessa seara que me preocupa a recente resolução 615 do CNJ. A gente conversava há pouco, em outra atividade, tratando dessa resolução, e a resolução 615 veio substituir uma resolução anterior, a 332. Foi a primeira resolução do Conselho Nacional de Justiça que passou a tratar sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Meu caro, eu acho as duas resoluções cheias de boas intenções, focadas na centralidade humana, na necessidade de supervisionar, de tentar evitar a discriminação dos algoritmos, e está muito claro o que é que servidores, magistrados e todo mundo que trabalha no ecossistema judiciário deve buscar fazer. Só tem um pequeno problema, amigo. Não tem uma linha na resolução explicando como isso vai acontecer. E isso me preocupa, tá? Porque se você estabelece a resolução e tem como objetivo, e um objetivo que eu acho bem difícil de ser atingido, que é regular completamente a inteligência artificial, como é que eu vou descrever o que fazer, mas não vou explicar regras procedimentais? E alguém vai dizer assim, poxa, Marcos, mas uma resolução inicial, incipiente, a gente está tentando trocar o pneu do carro quando ele está andando ainda, a gente precisava ter um marco regulatório. Mas que tal exercer um pouquinho de duas palavrinhas muito caras ao direito ambiental e ao projeto que está no Congresso Nacional, que regula a IA?
são as palavras precaução e as palavras prevenção. Se eu não sei exatamente ainda como fazer, eu vou permitir o uso, eu vou permitir o uso de modo amplo e restrito. Que tal trabalhar um sandbox regulatório e estabelecer alguns estados para fazer um teste, estabelecer níveis do Poder Judiciário, por exemplo, escolher uma corte superior para poder fazer o teste no ambiente controlado, ou escolher um determinado tribunal, um nicho específico de determinados tipos de ações? Porque abrir todas as portas do judiciário ao mesmo tempo, será que a gente vai ter capacidade de fiscalização? E as minhas perguntas aqui são perguntas sinceras que estão na fase do vacatio legis, da nova resolução 615. Será que 4, 5 meses de vacatio legis serão suficientes para que um comitê gestor possa estabelecer regras claras sobre isso? A experiência recente me mostra que provavelmente não. É só a gente ver as dificuldades da ANPD, tá? E do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, de terminar de regulamentar o LGPD. E terminar de regulamentar ou oferecer uma regulamentação inicial é apenas a ponta do iceberg, porque eu preciso implementar, eu preciso fiscalizar e eu preciso ter condições de garantir a efetividade daquela regulação que eu vou estabelecer. Se a resolução deixar clara que tem que haver letramento para servidores e para magistrados sobre os riscos do uso da inteligência artificial, imagine, meu caro, em relação ao jurisdicionado, aquele que vai sentir na pele as consequências do uso da inteligência artificial. Mas como a gente está tratando de tópicos de agenda, me permita chamar atenção para mais uma coisa. Você falou como o digital oferece novas oportunidades do mercado de trabalho. E aí a gente tem a questão das plataformas, da chamada uberização, tá? E daquelas pessoas que aparentemente são independentes para decidir quando e como trabalhar, mas que acabam sendo praticamente escravizadas numa rotina incessante por conta de decisões algorítmicas. Eu quero falar, já que eu falei, usei a palavra algoritmo, de outra coisa. Os postos de trabalho que estão fechando e as oportunidades que aparecem no lugar dos postos que estão fechando tratam de situações que, para mim, são quase de subemprego. Aqui eu quero falar da profissão que está em alta no momento no Brasil. Treinador de inteligência artificial, moderador de conteúdo para redes sociais. A pesquisa recente que eu li, amigo, diz que um treinador brasileiro de inteligência artificial recebe por mês cerca de R$ 500, abaixo do salário mínimo, para poder dizer à inteligência artificial se aquela imagem corresponde ao treinamento, se aquele texto é adequado para aquela pergunta, se não é, ou ensinar ao algoritmo da rede social o que é que deve ser moderado. Por exemplo, será que vale a pena, ou será que é permitido, de acordo com as diretrizes das comunidades, deixar passar um vídeo, alguém sendo decapitado, ou alguém atuando num discurso evidentemente de ódio em relação a um grupo específico? E aí a gente chega numa pergunta que eu ouço cada vez com mais frequência. Quando a gente pinta esse cenário grande em relação ao assunto, as pessoas olham para mim e dizem assim: mas será que o direito dá conta? A sensação parece que a gente é a tartaruga, o direito, correndo atrás da lebre. E a lebre cada vez anda mais rápido e a gente não consegue acompanhar essa velocidade. Eu queria fazer uma última pergunta para você dessa conversa, para a gente tentar manter o tempo do nosso episódio. Você acha que a regulação dessas novas tecnologias depende exclusivamente de normas jurídicas? Ou a gente vai ter que buscar outras estruturas e outros processos para poder fazer frente a essa situação? Como é que você vê isso, meu caro? Sua pergunta é sensacional e, obviamente, você sabe que ela não tem uma resposta Claro. tranquila, né? Inteligente como essa. Ah, Marcos, este Marcos aqui responderia para a sua pergunta, responderia a sua pergunta mais ou menos assim. Uma parte de mim, a parte mais acadêmica, aquela que sonha mais, que vive, como diria Fachin, com a cabeça nas nuvens, vai responder positivamente. Nosso direito posto é suficiente a dar conta na esfera privada, obviamente não na penal, por conta do nula pena sine lege, e nem sei se o direito penal é o campo adequado para tratamento dessas questões, mas enfim, não sou um estudioso nessa área, a gente tem que convidar o Salo para conversar a respeito disso, o Salo de Carvalho.
Mas no direito privado, a estrutura principiológica que nós temos, uma leitura civil constitucional, a ideia de incidência de tratados de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário, dá conta de resolver hermeneuticamente qualquer problema que se apresente. Eu acredito sinceramente nisso. A parte de mim que é pesquisadora, a parte de mim que advoga, que tem os pés no chão, e que bom que a Doce Elisa me trouxe para essa realidade, anos depois de dedicação exclusiva para a academia, vai dizer: não dá. E vou dar um exemplo que tem a ver também com as provocações que você fez quando falou da resolução sobre o uso da inteligência artificial pelo judiciário. Ontem, exatamente ontem, às 11 da noite daqui, eu encaminhava para uma colega muito querida um artigo que me foi pedido. Esse artigo visa a identificar como o Superior Tribunal de Justiça, prestem atenção, como o Superior Tribunal de Justiça compreende a alusão a letras pequenas ou letras miúdas no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu estou lá no artigo 54, parágrafo 3º ou 4º, que vai dizer que as condições gerais de contratação devem ser grafadas com o tamanho mínimo 12. E aí eu faço uma reflexão para dizer que os contratos de consumo, ao contrato daquilo que é comum no direito civil, se formam como mosaicos ou como quebra-cabeças. Porque eu junto as condições gerais de contratação presentes na minuta física ou virtual, com aquilo que está na publicidade da TV, com aquilo que eu ouvi ao pé do rádio ou no Spotify, com aquilo que eu vi no Instagram, eu junto esses fragmentos. E todas são condições gerais de contratação. Aquilo que tem conteúdo obrigacional, portanto, não aquilo que faz branding, não a venda da marca, mas aquilo que tem conteúdo de promessa, que desperta expectativa, precisa ter tamanho 12. Ou aquilo que frustra expectativa. E eu mapeei 67 julgados, os 67 julgados que existem usando letras miúdas ou letras pequenas no Superior Tribunal de Justiça acerca desse assunto. São 75 ao todo, alguns não pertenciam ao critério de pesquisa. 2002 começa, 2024 termina. Pasmem, alguma coisa em torno de 25% dos julgados ignora a ideia de letras miúdas, dizendo que as letras eram miúdas, mas o consumidor conseguia ler. Se quando eu tenho uma disposição textual tão clara, toda disposição precisa ser interpretada, tá, gente? Cuidado com o professor de civil que fala que regras claras não precisam ser interpretadas. Isso tem a ver com um brocardo antigo no direito sucessório, in claris cessat fit interpretatio. Não, hoje é falso. Hermenêutica mostra. Tudo é, porque tudo é linguagem, tudo é mediado por sinais. Semiótica, semiologia, mais uma vez o Aroni conversa com a gente. Se uma disposição normativa tão clara quanto letras pequenas, tamanho 12, então não é só que a lei fala pequena, média ou grande, ela fala corpo 12, pode ser deturpada por meio de um raciocínio que prevalece como decisão na corte mais importante no país, depois do Supremo Tribunal Federal, oxalá outras tantas questões afetam as estruturas abertas que estão postas na Lei Geral de Proteção de Dados, que estão postas no Marco Civil da Internet, que estão postas no projeto de alteração do Código Civil. Então, o acadêmico fala, que legal, a gente pode trabalhar muito bem, eu tenho teses para construir a partir disso. O advogado fala, eu tenho milhares de cabeças diferentes, porque os juízes são seres humanos e nós somos diferentes, nós pensamos de modo distinto, alguns super responsáveis, outros nem tanto, para questões como accountability, para questões como o direito é um sistema, para questões como a harmonia, para questões como coerência. E a probabilidade é que, com mais abertos os tipos postos na lei, maior o caos. Ainda que eu não tenha dúvida que uma das viragens no direito civil contemporâneo é de um direito de regras para um direito de princípios. Mas isso carrega problemas como esses que eu divido com vocês. E aí a gente percebe como é rica essa agenda. E como a gente vai voltar a esses temas ao longo dos episódios desse ano. A gente vai ficar intercalando episódios que são mais específicos, que vão apresentar institutos nem tão conhecidos, ou institutos que merecem uma releitura, mas a gente quer colocar uma visão prospectiva, uma visão voltada para o futuro. E na nossa agenda, amigo, a única certeza é a mudança.
e vamos seguir juntos trabalhando, tá? Espero que você tenha gostado desse episódio e, como sempre, Ale, bom treino para você, que você esteja aí nos ouvindo como sempre. Escreve para nós se gostou do episódio, comenta, compartilha com teus amigos e, Catalã, a despedida de hoje fica por sua conta. E, como sempre, muito obrigado pelas reflexões, amigo. Grande abraço. Eu que agradeço. Acho que a gente tem que começar a pensar também num episódio sobre direito e São João e num episódio sobre direito e futebol. Vamos Né? Muito organizar isso. importante para tornar mais leve, temas sérios e tão mais leves. Enfim, se você gosta dessas ideias, direito e São João, que está chegando, direito e futebol, escreve para gente. Olha, eu gostei muito desse tema, dê outras sugestões, a gente vai ficar muito feliz em poder seguir conversando com quem nos escuta, com os amigos que nos acompanham desde sempre e com novos e novas ouvintes. Um beijo em cada coração e até a próxima. Tchau!